Naquela noite, Eduardo Vasconcelos tomou a decisão mais cara de sua vida e não percebeu. A chuva batia forte nas janelas do apartamento no 12º andar, em Ipanema. Era março, o tipo de noite em que o rio parece encolher sobre si mesmo, pesado e úmido, como se a cidade também soubesse que algo estava prestes a se partir. Eduardo estava de pé diante da mesa da sala, gravata afrouxada. Um envelope sobre o granito, a carta formal confirmando sua promoção para diretor de operações da Vantara Infraestrutura, uma das maiores empresas de logística portuária do país. Bilhões em contratos, influência sobre rotas internacionais. O cargo que ele havia perseguido por mais de uma década era a chegada, era o topo, e foi exatamente naquele momento que ele decidiu fazer uma limpeza. Marina estava sentada no sofá com um livro no colo quando ele entrou na sala. Ela levantou os olhos. Não disse nada. Havia algo na postura dele. A mandíbula firme, os ombros para trás, o olhar que não pedia, apenas comunicava, que ela reconhecia há anos. Eduardo falou sem rodeios. Disse que a vida seguiria por um novo caminho, que as prioridades haviam mudado, que aquele relacionamento havia cumprido seu ciclo. Colocou um envelope com dinheiro sobre a mesa e pediu que ela arrumasse o essencial e deixasse o apartamento naquela noite. Não houve discussão, não houve gritos. Marina fechou o livro devagar. Olhou para o envelope por 2 segundos. Não o tocou. Levantou-se, foi até o quarto, pegou uma mala pequena, a mesma que usava em viagens rápidas a trabalho, e voltou à sala. Parou por um instante diante de Eduardo. Ele esperava algo, uma reação, talvez um choro, talvez uma palavra que ele pudesse usar como justificativa. Ela não deu nada disso. Apenas olhou para ele com uma calma que desconfortou. E saiu. A porta fechou sem estrondo. O apartamento ficou quieto. Eduardo ouviu o elevador descer, ouviu a chuva, olhou para o envelope de promoção sobre o granito e sentiu pela primeira vez naquela noite algo que não soube nomear. Não era culpa. Ele tinha certeza disso. Talvez fosse apenas o silêncio de Marina, que sempre durou mais do que deveria. Ele foi até a janela. Lá embaixo, sob a marquise do prédio, uma figura pequena esperava um táxi, sem olhar para cima, sem hesitar. Eduardo se afastou da janela. Abriu uma garrafa de vinho que havia guardado para aquela comemoração. Bebeu o primeiro gole sozinho. Acreditava que havia encerrado um capítulo. Não sabia que havia apenas virado a primeira página de outro. Se você quer histórias que revelam o que o poder esconde, se inscreva agora no canal. O que vem a seguir vai mudar a forma como você lê o silêncio das pessoas. O táxi de Marina sumiu na chuva. Mas antes de fechar a porta do carro, ela pegou o celular e discou um número que Eduardo nunca havia visto na tela do telefone dela. A ligação durou menos de 10 segundos. Eduardo acordou na manhã seguinte com a clareza de quem dormiu bem pela primeira vez em muito tempo. Ou pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Tomou banho, passou a roupa com a precisão de sempre, ajustou o nó da gravata no espelho e saiu. No elevador, releu a mensagem do CEO confirmando a reunião de apresentação formal. Diretor de operações. As palavras tinham gosto diferente agora que eram reais. Filho de um mecânico de Duque de Caxias, Eduardo havia construído cada degrau da carreira com inteligência afiada e uma disciplina que beirava o fanatismo. Sem férias completas em 6 anos, sem faltas em reuniões em 4. Ele não tinha pena de si mesmo por isso. Tinha orgulho. E tinha uma teoria sobre as pessoas. O mundo se dividia em 2 tipos: os que constroem e os que apenas ocupam espaço. Marina, na sua avaliação, havia migrado para o segundo grupo havia muito tempo. Boa no que fazia, ele admitia, mas discreta demais, quieta demais, sem vontade de ocupar mais espaço do que lhe era dado. Para Eduardo, isso não era humildade, era limitação.
Na reunião da manhã, o CEO Renato Coelho foi direto. Eduardo assumiria o comando operacional do Projeto Atlântico Azul, a maior expansão logística da história da Vantara. Contratos internacionais, bilhões em movimentação, o rosto da empresa nas negociações globais. É o maior projeto da história da companhia, disse Renato. E você será o responsável por fazer ele acontecer. Eduardo assentiu com a compostura de quem já havia ensaiado aquele momento. Descendo pelo corredor depois da reunião, ele passou pela sala de análise estratégica. A porta estava entreaberta. A mesa de Marina parecia organizada demais, objetos pessoais ausentes, como se a retirada tivesse sido feita com antecedência e cuidado. Ele não pensou muito nisso. Seguiu em frente. No fim do corredor, Patrícia Sampaio o esperava com 2 cafés. Executiva de desenvolvimento de negócios, sorriso que sabia exatamente quando aparecer. Entregou o copo sem dizer nada, apenas com aquele olhar que misturava cumplicidade e cálculo. Então é oficial, ela disse, baixo. É oficial, ele confirmou. Naquela tarde, uma funcionária deixou sobre sua mesa uma pasta de compliance, protocolo padrão para novos diretores. Eduardo folheou brevemente, viu formulários, fechou sem ler com atenção. Em algum ponto daquela pasta havia um campo solicitando declaração de vínculos com terceiros e relacionamentos internos. Ele não preencheu. Não porque tivesse esquecido, mas porque nunca imaginou que aquilo pudesse importar. Marina Alcântara havia chegado a Vantara 8 meses antes com um currículo discreto e referências sólidas. Nada que chamasse atenção. Nada que não coubesse no perfil de uma analista estratégica de nível sênior. Ela alugou um apartamento pequeno em Botafogo, comprou móveis simples e começou a trabalhar. Na empresa, passava a maior parte do tempo em silêncio. Chegava cedo, saía tarde, raramente participava de conversas nos corredores. Quando falava em reuniões, era com precisão cirúrgica. Poucas palavras, dados corretos, nenhuma opinião desnecessária. Alguns colegas a achavam fria, outros simplesmente não pensavam nela. Era exatamente o que ela precisava. O que ninguém na Vantara sabia, e o que Marina havia sido cuidadosa para que ninguém soubesse, era que seu nome completo não era Marina Alcântara. Era Marina Valente, herdeira de um grupo financeiro internacional que nos últimos 18 meses havia adquirido discretamente uma participação majoritária na companhia. A missão era clara. Antes de qualquer movimentação formal do grupo, era preciso entender o que havia dentro daquela empresa. Não pelos relatórios, não pelos consultores externos que sempre dizem o que o contratante quer ouvir, mas por dentro, com os olhos de alguém que conhece a diferença entre o que os números mostram e o que eles escondem. Marina era a pessoa certa para isso. Havia passado anos aprendendo a ler estruturas financeiras da forma como um médico lê um exame. Não apenas o resultado, mas o padrão. O que se repete, o que destoa, o que aparece onde não deveria. E foi por isso que, 3 meses após sua chegada, ela começou a notar algo errado no projeto Atlântico Azul. Não era óbvio. Nunca é. Era uma empresa fornecedora registrada havia menos de 1 ano, recebendo um contrato de consultoria de 8 dígitos. Era uma transferência fragmentada em 4 parcelas iguais para contas diferentes, todas abertas no mesmo trimestre. Era um relatório de progresso que descrevia entregas que, quando verificadas nos sistemas operacionais, simplesmente não existiam. Marina anotava tudo, em papel, nunca no sistema da empresa. À noite, de volta ao apartamento em Botafogo, ela organizava as informações com o mesmo cuidado de quem monta um quebra-cabeça, sabendo que cada peça mal posicionada pode comprometer o todo. Não havia pressa, havia método. Foi em uma dessas noites que o nome de Eduardo apareceu pela primeira vez, vinculado a uma das empresas fornecedoras. Ela ficou imóvel diante do papel por um longo momento. Então releu.
e releu de novo. Continuou trabalhando. Na empresa, Eduardo mal anotava. Quando cruzavam no corredor, ele respondia ao cumprimento com um aceno breve e seguia em frente. Em reuniões conjuntas, ele raramente direcionava perguntas a ela. Uma vez, na presença de outros colegas, ele a interrompeu no meio de uma análise para resumir o ponto dela com suas próprias palavras, como se a versão original não fosse suficientemente clara. Marina não reagiu. Apenas fez uma anotação no bloco à sua frente. Ninguém na sala percebeu o que ela escreveu, mas era mais uma peça no quebra-cabeça. Durante semanas, Marina trabalhou em silêncio dentro de um sistema que não sabia que estava sendo lido. Ela tinha acesso legítimo aos relatórios financeiros da Vantara. Fazia parte da função de analista estratégica. Mas o que ela fazia com aqueles relatórios ia muito além do que qualquer pessoa na empresa supunha. Ela não apenas lia os números, ela os comparava. Cruzava datas, rastreava origens, mapeava fluxos entre contas corporativas com a paciência de quem sabe que a verdade raramente está na superfície. O projeto Atlântico Azul era apresentado internamente como a maior aposta da história da Vantara. Expansão para 4 portos internacionais. Parcerias estratégicas com operadores europeus e asiáticos. Projeções de crescimento que justificavam investimentos massivos. O Conselho havia aprovado o projeto com entusiasmo e a diretoria o tratava com a reverência de quem acredita estar diante de algo histórico. Marina havia aprendido, ainda jovem, que projetos grandiosos são os melhores lugares para esconder coisas pequenas. O padrão que ela identificou era engenhoso. Empresas de consultoria e fornecimento registradas havia menos de 2 anos. Algumas com menos de 6 meses, recebendo contratos de alto valor dentro do guarda-chuva do Atlântico Azul. Os contratos eram tecnicamente válidos, com documentação em ordem. Mas as entregas eram vagas, os relatórios de progresso, genéricos. E quando ela tentava localizar os produtos ou serviços no sistema operacional da empresa, encontrava referências circulares, documentos que apontavam para outros documentos que nunca chegavam a nada concreto. O dinheiro entrava no projeto e sumia em camadas. 2 nomes apareciam de forma consistente nas autorizações dessas movimentações. Patrícia Sampaio, como responsável pelo desenvolvimento dos contratos, e Eduardo Vasconcelos, como aprovador operacional sênior. Marina demorou 3 semanas para aceitar plenamente o que os dados diziam. Não porque as evidências fossem fracas, mas porque aceitar significava algo que ia muito além do profissional. Havia noites em que ela chegava ao apartamento, abria o caderno de anotações e ficava olhando para os nomes por longos minutos antes de continuar. Havia uma parte dela que continuava procurando a explicação alternativa, o erro contábil, a coincidência administrativa, o contexto que ela ainda não havia encontrado e que tornaria tudo aquilo inocente. Mas os números não mentem quando você sabe como lê-los. E havia algo mais. Revisando os registros de acesso aos sistemas internos, Marina encontrou um padrão de horários. Patrícia e Eduardo frequentemente acessavam os mesmos módulos de contrato fora do horário comercial, com intervalos de minutos entre um login e outro. Às vezes à meia-noite, às vezes no domingo. Não era apenas cumplicidade profissional. Marina fechou o caderno, foi até a janela e ficou olhando para as luzes de Botafogo por um tempo que ela mesma não soube medir. Depois, voltou para a mesa e continuou trabalhando. Na Vantara, enquanto isso, Eduardo circulava pelos corredores com a desenvoltura de quem acredita que o ambiente ao redor foi construído para recebê-lo. Falava sobre o Atlântico Azul em reuniões com a fluência de um arquiteto apresentando sua obra. Usava termos técnicos com precisão, citava números de cabeça, projetava confiança. Ninguém duvidava dele. Por enquanto, ninguém tinha motivo para duvidar. Mas, em algum lugar da empresa, uma analista discreta,
Continuava virando páginas. E cada página que virava, fechava um pouco mais o cerco. Foi numa sexta-feira à tarde que Eduardo cruzou com Marina no corredor do 15º andar. Ele vinha de uma reunião com investidores. Gravata impecável, pasta sob o braço, o passo largo de quem acabou de convencer uma sala cheia. Ela saía da área de compliance com uma pasta fina e um crachá provisório de acesso preso ao bolso, detalhe que ele não notou. Cruzaram a menos de 2 metros de distância. Eduardo olhou para ela por um segundo. Não o olhar de quem reconhece alguém importante, o olhar de quem confirma que o que está diante dele é exatamente o que sempre pareceu ser: pequeno, previsível, sem relevância para os próximos capítulos da sua história. Marina, ele disse, com a cordialidade mínima de quem cumpre protocolo. Eduardo, ela respondeu, no mesmo tom. Ele seguiu em frente sem pausar. Ela também. Mas enquanto Eduardo entrava no elevador, já pensando na reunião seguinte, Marina dobrou o corredor, entrou numa sala de reuniões reservada e fechou a porta. Tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem curta para um número sem nome na agenda. Confirmado. Podemos avançar para a próxima etapa. Guardou o celular. Abriu a pasta. Continuou trabalhando. Naquela mesma tarde, Eduardo convidou Patrícia para jantar num restaurante em Leblon. Eles falaram sobre o Atlântico Azul, sobre os próximos contratos, sobre como as peças estavam se encaixando melhor do que o previsto. Patrícia sorriu com a satisfação de quem também se sente intocável. Nenhum dos dois mencionou Marina. Por que mencionariam? Para Eduardo, ela já havia saído da história. O que ele não sabia era que Marina nunca havia estado mais dentro dela. Eduardo colocou o envelope com dinheiro sobre a mesa sem olhar para ela. Disse o que tinha a dizer com a economia de palavras de quem encerra uma reunião que já durou tempo demais, que a vida seguiria por outro caminho, que ela deveria arrumar o essencial e deixar o apartamento naquela noite. Que seria mais fácil assim para os dois. Marina estava sentada no sofá, o livro no colo, a chuva na janela. Ela não discutiu, não pediu explicação, não perguntou se havia outra pessoa, embora já soubesse a resposta havia semanas. Levantou-se, foi ao quarto, pegou a mala pequena, a mesma de sempre. Colocou dentro o essencial com movimentos calmos, quase mecânicos, como quem já havia ensaiado aquilo sem saber. Quando voltou à sala, Eduardo estava de costas para ela, olhando pela janela para a cidade molhada lá embaixo, a postura de quem já considerou o assunto encerrado. Marina parou por um segundo no meio da sala. Havia uma parte dela, pequena, mas real, que esperava que ele se virasse. Que dissesse algo além do protocolo frio daquela despedida. Não uma retratação, não um pedido, apenas um reconhecimento de que aqueles anos haviam existido de verdade. Ele não se virou. Marina pegou a mala e saiu. A porta fechou sem estrondo. No elevador, ela ficou de olhos fixos no painel de números. Térreo, lobby, chuva, táxi. Dentro do carro, com a mala no banco ao lado, e o rio escorrendo pelas janelas, ela ficou em silêncio por exatamente 2 minutos. Então, pegou o celular. Discou o número. Podem iniciar a investigação formal, ela disse. Desligou. Encostou a cabeça no vidro frio da janela e fechou os olhos por um momento. Não havia raiva naquele gesto. Não havia vingança. Havia apenas a clareza de quem finalmente não tem mais nada a perder. E por isso, pela primeira vez, tem tudo a ganhar. Eduardo, lá em cima, abriu o vinho que havia guardado para a comemoração. Bebeu o primeiro gole sozinho, satisfeito. Havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. E estava sorrindo. A madrugada que se seguiu àquela noite foi silenciosa para quem não soubesse onde olhar. Em São Paulo, um escritório jurídico especializado em compliance corporativo recebeu um pacote criptografado com documentos financeiros. 2 sócios foram acordados por telefone.
Nenhuma explicação foi dada além do necessário. Em Lisboa, o diretor de operações do Grupo Valente verificou sua caixa de mensagens às 2 da manhã e respondeu com uma única palavra: autorizado. No Rio, auditores independentes contratados semanas antes, sob contrato de confidencialidade total, receberam a confirmação para ativar o monitoramento dos sistemas internos da Vantara. Não era invasão, era acesso. Acesso que havia sido negociado com cuidado e antecedência, dentro de todas as exigências legais, antes mesmo de Marina pisar pela primeira vez no corredor daquela empresa. Nada disso fez barulho. Não havia sirenes. Não havia movimentação nos corredores. Apenas servidores sendo acessados, registros sendo copiados, trilhas financeiras sendo rastreadas com a precisão de quem tem tempo, método e autoridade para isso. Na manhã seguinte, Marina instalou-se num hotel em Ipanema. Não o mais luxuoso, não o mais simples. O adequado. Abriu o notebook, conectou-se à rede segura e começou a revisar os primeiros relatórios que chegavam dos auditores. Cada transferência, cada contrato, cada nome, tudo estava lá, agora documentado de forma irrefutável. Ela trabalhou por horas sem pausas, pediu café ao quarto, não ligou a televisão. Naquela mesma manhã, Eduardo chegou à Vantara como sempre, passo firme, cumprimento breve aos colegas, direto para a sala. Abriu o computador, verificou os e-mails, respondeu mensagens sobre o Atlântico Azul com a desenvoltura de quem controla o território. Não havia nada de errado, ainda. Mas em algum lugar dentro dos sistemas que ele usava todos os dias, processos silenciosos já estavam em marcha, registrando, comparando, documentando. A armadilha não havia sido armada naquela noite de chuva, havia sido construída tijolo por tijolo durante meses, e agora, pela primeira vez, estava completa. Nos dias seguintes, a Vantara funcionou normalmente. Reuniões aconteceram. Contratos foram assinados. O projeto Atlântico Azul continuou sendo apresentado em slides elegantes, com projeções otimistas. Eduardo circulava pelos andares com a autoridade do cargo novo ainda reluzente, e Patrícia conduzia suas negociações com a mesma desenvoltura de sempre. Nada parecia diferente, mas algumas coisas pequenas começaram a acontecer. O diretor jurídico da empresa recebeu uma ligação de um número externo. Durou 4 minutos. Quando desligou, ele ficou olhando para a parede por um momento antes de retomar o que estava fazendo. Naquele mesmo dia, solicitou discretamente acesso a um conjunto específico de contratos do Atlântico Azul, pedido que fez diretamente ao arquivo, sem passar pelos canais habituais. Na área de tecnologia, um técnico recebeu instrução por escrito para preservar logs de acesso dos últimos 12 meses, sem prazo de exclusão, sem explicação adicional. Na recepção do 15º andar, a assistente administrativa notou que 2 visitantes externos haviam sido cadastrados para uma reunião marcada para o fim da semana seguinte. Sem identificação de pauta, sem nome do anfitrião interno. Apenas o código de acesso temporário e o horário. Ela registrou normalmente e não fez perguntas. Esses eram os sinais. Discretos, dispersos, aparentemente sem conexão entre si. O tipo de movimento que só faz sentido quando visto de fora, de uma perspectiva que ninguém dentro da empresa ainda tinha. Eduardo não viu nenhum deles. Estava ocupado demais, sendo o centro da própria narrativa. Naquela quinta-feira à noite, enquanto revisava projeções do Atlântico Azul no apartamento, ele recebeu uma mensagem de Patrícia com um único emoji, o de taça de vinho. Respondeu com um sorriso e fechou o notebook. Dormiu bem. Do outro lado da cidade, Marina encerrou a última revisão do dossiê de auditoria, salvou o arquivo em 2 servidores diferentes e fechou o computador.
Olhou para o teto por um momento. Faltavam menos de 72 horas. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou ao escritório no horário de sempre. Digitou a senha no terminal da entrada. A tela piscou. Acesso negado. Tentou de novo. Mesma resposta. Chamou a assistente, que ligou para a TI com um sorriso educado e a expressão neutra de quem não sabe ou não quer revelar o que está acontecendo. 15 minutos depois, o acesso foi restaurado sem explicação. Erro de sistema, disseram. Eduardo aceitou. Seguiu em frente. Mas na reunião da manhã, algo estava diferente. Renato Coelho, o CEO, estava presente, o que não era previsto. Ficou a maior parte do tempo em silêncio, com os braços cruzados, observando. Quando Eduardo apresentou o cronograma do Atlântico Azul, Renato fez uma pergunta específica sobre um dos fornecedores do projeto. Uma pergunta técnica, detalhada, do tipo que sugere que alguém já havia lido os contratos com cuidado antes da reunião. Eduardo respondeu com segurança. Renato assentiu e não perguntou mais nada, mas também não sorriu. À tarde, Eduardo foi até a sala de Patrícia e fechou a porta. Você percebeu alguma coisa estranha hoje? Ele perguntou baixo. Como assim? Ela respondeu sem tirar os olhos da tela. Renato, a pergunta sobre a fornecedora Delta. Patrícia virou a cadeira para ele. Ficou em silêncio por 2 segundos. Provavelmente rotina, ela disse. Ele sempre faz isso antes de uma apresentação ao conselho. Eduardo assentiu, mas não ficou convencido. No dia seguinte, ele tentou acessar um módulo específico do sistema de contratos para revisar documentos do Atlântico Azul. Uma janela surgiu na tela informando que aquele módulo estava temporariamente restrito por protocolo de auditoria interna. Ele leu a mensagem 3 vezes. Auditoria interna. Ninguém havia mencionado auditoria nenhuma. Ligou para o departamento jurídico. Foi informado de que a questão seria esclarecida em breve. Ligou para a TI. Disseram que não tinham autorização para fornecer detalhes. Ligou para a assistente de Renato para agendar uma conversa. Foi colocado na fila. Eduardo desligou o telefone e ficou olhando para a janela. Lá fora, o rio seguia indiferente sob um céu limpo. Dentro dele, pela primeira vez em muito tempo, algo que se parecia com medo começou a tomar forma. Ele ainda acreditava que podia controlar aquilo. Ainda. Na quarta-feira, o comportamento das pessoas mudou. Não de forma dramática, nada que Eduardo pudesse apontar com precisão. Era mais uma textura diferente no ambiente, uma leveza que havia sumido dos cumprimentos, um cuidado novo nas respostas, uma tendência crescente das conversas a se encerrarem quando ele se aproximava. Colegas que antes o buscavam para alinhamentos, agora respondiam por e-mail, curtos, formais, sem a informalidade de sempre. Na hora do almoço, a mesa onde ele costumava sentar com outros diretores estava ocupada por uma conversa que pausou quando ele chegou. Alguém mudou de assunto. Sorriso educado. Espaço aberto para ele sentar, mas o ritmo havia mudado, e todos sabiam, e ninguém ia dizer nada. Eduardo comeu em silêncio e voltou para a sala. Tentou novamente acessar os módulos restritos. Bloqueio ativo. Tentou contato com o jurídico. Caixa postal. Enviou e-mail para Renato solicitando uma conversa urgente. Recebeu resposta automática informando que o CEO estava em reuniões externas até sexta-feira. Sexta-feira. Então ligou para Patrícia. O telefone chamou 4 vezes. Ela não atendeu. Eduardo ficou olhando para o celular na mão por um momento. Depois foi até a sala dela. A porta estava fechada. Através do vidro fosco, dava para ver que havia alguém lá dentro com ela. 2 silhuetas sentadas, uma postura que não era de conversa casual. Ele não bateu. Voltou para a sala, fechou a porta e sentou-se. Havia uma convocação na caixa de e-mails que ele havia ignorado na manhã anterior por parecer burocrática. Uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo,
marcada para a manhã de sexta-feira, com presença obrigatória de todos os diretores e representantes dos grupos investidores. Ele releu o e-mail com atenção desta vez. Representantes dos grupos investidores. Eduardo nunca havia se preocupado muito com os investidores. Eram nomes distantes em relatórios trimestrais, vozes em videoconferências internacionais, entidades abstratas que aprovavam orçamentos e raramente interferiam no operacional. Mas agora, pela primeira vez, sentiu o peso daquela presença. Fechou o e-mail, abriu os documentos do Atlântico Azul, ficou olhando para os números que havia construído com tanto cuidado durante meses. Tudo parecia estar no lugar. Tudo parecia estar em ordem. E mesmo assim, naquela tarde, Eduardo Vasconcelos teve a primeira noite de sono ruim em muito tempo. Sexta-feira estava chegando. Na sexta-feira, Eduardo chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Gravata nova, pasta organizada, o instinto de quem sente que precisa aparecer no controle exatamente quando não está. A sala de reuniões do conselho ficava no 18º andar, um andar que ele havia visitado poucas vezes. Quando o elevador abriu, o corredor estava mais movimentado do que esperava. Rostos que ele não reconhecia. Homens e mulheres com postura de quem não precisa se apresentar para ser respeitado. Entrou na sala, longa, silenciosa, com uma mesa oval de madeira escura e cadeiras ocupadas por executivos sênior, auditores externos e 3 pessoas que claramente não eram da empresa. Renato Coelho estava num canto, não na cabeceira. Patrícia já estava sentada, com as mãos sobre a mesa e o olhar fixo à frente. Eduardo encontrou sua cadeira e sentou-se. A sala esperou. Então, a porta se abriu. Ela entrou sem pressa. Cabelo preso, roupa sóbria, uma pasta fina sob o braço. Caminhou até a cabeceira da mesa com a naturalidade de quem conhece cada centímetro daquele espaço. Não porque já havia estado ali antes, mas porque havia se preparado para aquele momento por meses. Eduardo a reconheceu imediatamente. E não reconheceu ao mesmo tempo. O rosto era o mesmo, a calma era a mesma. Mas havia algo completamente diferente na forma como ela ocupava aquele espaço. Uma autoridade que nunca havia aparecido nos corredores da Vantara, que nunca havia estado presente no apartamento em Ipanema, que ele nunca havia imaginado que existia. "Bom dia", ela disse, dirigindo-se a todos. "Meu nome é Marina Valente. Sou presidente do Grupo Valente, acionista majoritário da Vantara Infraestrutura desde o último trimestre." O silêncio na sala ficou mais denso. Eduardo sentiu algo escorrer pelo peito. Não era surpresa apenas. Era a reorganização brutal de tudo que ele havia entendido sobre os últimos meses. Sobre quem era aquela mulher. Sobre o que ela havia feito. Sobre o que ele havia descartado sem olhar. Marina abriu a pasta e projetou o primeiro documento na tela. Esta reunião foi convocada para apresentar os resultados de uma auditoria confidencial, conduzida ao longo dos últimos 6 meses sobre as operações financeiras do projeto Atlântico Azul. Slide após slide, o esquema se desdobrou diante de todos com uma clareza implacável. Empresas de fachada, contratos sem entrega, transferências fragmentadas, cada documento rastreado até sua origem, cada aprovação vinculada a um nome, cada fluxo financeiro mapeado do início ao fim. Nenhum dado havia sido forçado, nenhuma conclusão havia sido inflada. Era simplesmente o que havia acontecido, apresentado com precisão absoluta. Patrícia tentou falar em algum momento, uma contestação técnica sobre a interpretação de um contrato específico. Marina a ouviu sem interrompê-la. Depois, projetou 3 documentos adicionais que respondiam à contestação antes mesmo que ela terminasse de formulá-la. Patrícia não disse mais nada. Eduardo ficou em silêncio durante toda a apresentação. Havia um momento,
lá no início daquela história, em que ele havia olhado para Marina no corredor e visto alguém sem relevância. Alguém que não acompanhava sua evolução. Alguém que ocupava espaço sem construir nada. Agora, sentado naquela cadeira, entendeu que havia cometido o erro que os arrogantes sempre cometem. Havia confundido silêncio com ausência. E nunca havia percebido que a pessoa mais importante do tabuleiro estava bem à sua frente o tempo todo. A reunião durou 40 minutos. Quando Marina encerrou a apresentação, não havia perguntas. Havia o tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira processa algo que não pode ser desfeito. Renato Coelho comunicou o desligamento imediato de Patrícia Sampaio com a frieza de quem lê um protocolo. Sem dramaturgia, sem debate. Patrícia recolheu a pasta, levantou-se e saiu sem olhar para ninguém. Eduardo permaneceu sentado. Foi então que um dos assessores jurídicos se aproximou e lhe entregou um documento. Uma notificação formal comunicando a suspensão de suas funções enquanto as investigações sobre irregularidades no Atlântico Azul estivessem em curso. Abaixo, uma instrução para que ele se dirigisse ao departamento jurídico externo para prestar esclarecimentos ainda naquela manhã. Ele leu o documento 2 vezes. Depois olhou para Marina. Ela não o olhava. Conversava em voz baixa com um dos auditores, revisando algo num tablet, completamente concentrada no que vinha a seguir. Não havia satisfação no rosto dela. Não havia frieza calculada. Havia apenas o foco de quem tem muito trabalho pela frente. E foi isso, aquela indiferença serena, que pesou mais do que qualquer palavra poderia pesar. Eduardo se levantou. Saiu da sala sem falar. No corredor, esperou o elevador olhando para o próprio reflexo nas portas metálicas. O homem que olhava de volta tinha a gravata impecável, a pasta organizada, a aparência de alguém que chegou ao trabalho preparado. Mas o cargo havia desaparecido. A promoção havia se dissolvido, e o que restava era apenas um homem num corredor, finalmente sozinho, com a versão real de si mesmo. O elevador abriu, ele entrou e desceu. Nos dias seguintes, as consequências chegaram sem barulho. O crachá foi desativado, o e-mail corporativo bloqueado, a vaga de estacionamento reservada no subsolo, que Eduardo havia exigido como parte das condições do novo cargo, foi realocada sem comunicado formal. Apenas um cone laranja, onde seu nome costumava estar. O escândalo do Atlântico Azul tornou-se público numa quinta-feira, num comunicado seco do Conselho da Vantara, sem detalhes dramáticos, sem nomes na manchete principal, apenas a linguagem fria do mercado informando reestruturação, afastamentos e investigação em curso. Mas o mercado é pequeno, e os nomes circularam. Eduardo soube disso quando tentou retornar uma ligação de um contato de longa data. Um executivo de outro grupo portuário com quem havia cultivado relação por anos. A secretária disse que ele estava em reunião. Disse a mesma coisa na segunda ligação. E na terceira. Não houve quarta. O apartamento em Ipanema ficou grande demais de repente. Os objetos que Marina havia deixado para trás, poucos mas presentes, pareciam ocupar mais espaço agora do que quando ela estava lá. Uma xícara no armário. Um livro na estante. A ausência com forma, com peso, com o contorno exato de alguém que ele havia dispensado como se fosse descartável. Eduardo não era um homem destruído. Era algo mais difícil de nomear. Era um homem que havia perdido a narrativa que tinha sobre si mesmo. Por anos, a história que ele contava era a de alguém que havia construído tudo com as próprias mãos, que havia chegado longe porque merecia, que tomava decisões duras porque era forte o suficiente para isso. Agora, sentado na sala do apartamento vazio, essa história não se sustentava mais, e sem ela, ele não sabia bem quem era. Lá fora, a cidade seguia, indiferente como sempre. Meses depois, Eduardo estava sentado no mesmo sofá da sala quando viu Marina na televisão.
Não havia planejado assistir. Era uma entrevista corporativa num canal de negócios, o tipo de programa que ele mesmo já havia desprezado como irrelevante. Mas o nome da Vantara apareceu na tela e ele não mudou de canal. Marina falava com calma sobre os novos planos internacionais da empresa. Reestruturação concluída, parcerias reais, com entregas verificáveis. Um projeto de expansão portuária construído sobre bases que existiam de verdade. Ela não mencionou o escândalo, não mencionou nomes, apenas olhava para frente e descrevia o que estava sendo construído. O apresentador a chamou de visionária. Ela desviou o elogio com uma frase simples. O trabalho já estava lá. Era só uma questão de enxergar o que os números diziam de verdade. Eduardo desligou a televisão. Ficou no escuro por um momento. Pensou na noite da chuva, no envelope sobre o granito, na mala pequena, na porta que fechou sem estrondo, em tudo que havia interpretado como fraqueza e que era, na verdade, a compostura de quem já sabia o que estava por vir. Pensou em quantas vezes havia olhado para Marina sem realmente vê-la. Em quantas reuniões havia resumido as palavras dela como se a versão original não fosse suficiente. Em como havia confundido a ausência de barulho com a ausência de profundidade. O poder que ele havia perseguido a vida toda era barulhento, visível, cheio de títulos e territórios demarcados. Precisava ser visto para existir. O poder de Marina nunca havia precisado disso. Existia antes mesmo de ser anunciado. E foi exatamente por isso que ele nunca o reconheceu, até que fosse tarde demais. Eduardo não era um vilão de história. Era algo mais comum e, por isso, mais perturbador. Era um homem que havia acreditado tanto na própria narrativa que parou de olhar para o que estava ao redor. Que havia confundido silêncio com submissão, discrição com limitação, calma com fraqueza. E quando finalmente expulsou da própria vida a única pessoa que poderia tê-lo visto com clareza, abriu caminho para a própria ruína com as próprias mãos. Lá fora, o rio seguia sob um céu limpo. O mesmo rio de sempre, indiferente ao que cada um faz com o tempo que tem. Se essa história fez você pensar sobre quem você realmente enxerga ao seu redor, se inscreva no canal, curta o vídeo e comenta aqui de onde você está assistindo. Cada história que contamos começa com alguém que decidiu prestar atenção.